Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar através do nosso portal rdctv.com.br, né? Nossa trilha aí fica sempre de BG, né? Sempre a nossa trilha inicia o programa, é realmente uma trilha muito bonita, né? Mas pode tirar também quando a gente começar a falar, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Então, repetindo, você pode nos acompanhar no nosso portal, né, rdctv.com.br. Você acessa o portal, no ícone ao vivo, você tem acesso direto no player, né, com a programação real-time da RDC TV. Agora, se você prefere live dos programas, como já está acontecendo aqui com o Virando o Jogo, nós estamos também nas redes sociais. Twitter, YouTube, Facebook, com, né, a transmissão ao vivo da nossa programação. Lembrando sempre que pelo Face você interage conosco, manda seus recados, vocês fazem até muitas vezes um debate paralelo aí pelo Facebook, que é muito legal sem dúvida alguma. E lembrando também do nosso Instagram, né? Para todas as redes sociais, RDC TV, né, digital, que você vai estar conectado conosco. Que no Instagram tem as novidades da casa aqui, inclusive as promoções para você participar também. Bom, assuntos de hoje, desdobramento ainda da questão do Grêmio com a arbitragem. Agora o presidente do Internacional também está se associando aí na reclamação, sempre chegando depois, né? Impressionante. O presidente internacional Marcelo Medeiros já poderia, lá naquele jogo contra o Palmeiras, quando o goleiro entrou com bola e tudo, mesmo que não tenha sido, mas reclamar. Né? Não. Aí deixa, é sempre essa coisa, né, devagar. Aí depois que o Romildo Bolzan toma a iniciativa, aí sim, aí vem o Marcelo Medeiros. Ah, não, também vou reclamar também. Ah, pelo amor de Deus, né? Por que não tem uma ação mais enérgica, uma atitude, né, na frente de todos, né? Seja primeiro. Não, tem que... Mas, enfim, essa é a gestão do Internacional. O que vai se fazer, né? Tá aí. Bom, vamos falar do Internacional dentro de campo, que vai muito bem, obrigado, e especialmente de um jogador que vem sendo colocado pelo técnico Eduardo Cudê numa posição que não é exatamente a dele, numa função que talvez ele esteja até aprendendo a exercer essa função, que é justamente o Marcos Guilherme. Esses assuntos e outros estarão no Virando o Jogo a partir de agora. E eu já passo a bola, né, para o meu colega Thiago Rocha. Como é que foi esse primeiro dia sem Grenal, sem Rádio Grenal? Eu cheguei até a postar ali no Instagram ali para os melhores amigos, né? Acordando de manhã desempregado. Mas acordando mais tarde, né? Mais tarde. Mas sabe que a pessoa até se acostuma, Rogério, a acordar cedo, sabe? Eu tinha já na consciência que poderia dormir até tarde, mas eu acordei de supetão às 5h30 da manhã, pensando que já teria que acordar cedo para já sair para ir para a rádio. E depois das 8h30 não consegui mais dormir. Daí fui fazer outra coisa, tomar café da manhã, ver TV. Mas eu também sou assim, eu acordo muito cedo, não tem jeito. Minha mulher às vezes reclama. Por que está levantando tão cedo? Eu digo, tem alguma coisa para nós fazer na cama aqui? Então vou levantar. Já. Bom, vamos parar de falar bobagem, vamos falar coisa séria. Não, mas daí que é bom. Não estraga o programa, Rogério. Tá estragando o programa já. Famoso Thiago Rocha, apresenta nosso convidado. Ó, você está ouvindo as gargalhadas dos nossos convidados, né? Aqui do meu lado direito. Hoje, aliás, vou cometer uma inconfidência. Hoje será meio-campista na pelada da imprensa que vamos realizar hoje ali com diversos colegas aí dos meios de comunicação, e será o meio-campista, será um meio-armador ali. Eu não sei se ele vai ser mais Edenilson, não sei se ele vai ser mais Maicon, que segura um pouco mais a posse de bola. Vamos ver qual é que vai ser a característica dele. Mas participa hoje conosco mais uma vez o querido colega Marcelo Salzano. Tudo bem, Salzano? Tudo bem, Thiago, Rogério, ao nosso outro convidado que daqui a pouco o Thiago vai apresentar. Não quero furar o Thiago, né? Tá certo. Até porque... Em nenhum sentido, né? Vamos
Como diz um grande amigo nosso, meu de Salzano, faca! Tu queria bobagem? Tô falando bobagem no programa. Mas Thiago. eu até ia dizer antes, viu, Rogério? Sacanagem sempre tem prioridade, né? Mas claro que a gente vai falar bem sério aqui, até porque essa é uma semana muito importante. Na quinta-feira tem Libertadores da América, o Grêmio já classificado, o Inter quase lá, né, nas oitavas de final, e final de semana o Grêmio em Curitiba. E nós teremos esse grande Inter e Flamengo no Beira-Rio, que em condições normais, com certeza seria o recorde de público depois da remodelação do Estádio Colorado. Muito bom. E Thiago, o meu também colega, foi parceiro meu de rádio fazia Grenal tempo aí. que não vinha aqui no Fazia programa, hein? tempo que não via, e ele pode, eu sou um cara chato, e ele pode confirmar como eu sou chato e como eu insisti para ele vir aqui no programa. Foi meu colega de rádio Grenal ali, aturamos aí um apresentador muito bacana, hoje que é presidente da SEG, Alex Bagé, abraço Bagé, produzindo ele lá na rádio Grenal. Sabe tudo de carnaval, sabe tudo de Bagé futebol. hoje na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Recebendo nosso colega Elias Costa. Tudo bom, Elias? Tudo bem, Thiago? Boa noite, amigos. Boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui nesse programa. Falar de futebol, falar bobagem também, falar de futebol. Grande, expectativa, né? Uma semana importante para a dupla Grenal, garantir a classificação na Taça Libertadores da América. E o Grêmio, no final de semana, buscando essa recuperação no Campeonato Brasileiro. Tomar que o avião decole de uma vez, né? E o Internacional, olha, um jogo importantíssimo, talvez o jogo mais importante do ano, porque os líderes do campeonato, domingo no estádio Beira-Rio, Inter e Flamengo, grande jogo, o jogo do ano no próximo domingo. Mas tem Libertadores antes. Tem, né? quinta-feira ainda tem Libertadores. Elias, eu quero agradecer muito a tua participação aqui. E o Thiago falou agora a respeito do Alex Bagé, que é o presidente da SEG, e eu quero fazer uma referência ao teu trabalho, que tu trabalhaste. Quantos anos tu trabalhaste na nossa entidade? Trabalhei por 5 anos na gestão do João Garcia. Não, do José Aldo Pinheiro, e depois do Marco Antônio, ainda peguei um pouco da gestão do Haroldo Santos. Tu não chegou a pegar o João Garcia, então? Não. Então foi do meu primo, Zé Aldo Pinheiro, e depois do Zé Aldo. Grande Zé. Marco Antônio Pereira e o Haroldo Santos. Exato. O Zé Aldo está devendo uma visita pra gente aqui, pode cobrar. Tá mascarado. Grande Zé Aldo, um abraço. O Zé Aldo, que assim como eu, né, família de São Luís Gonzaga, tem essas cidades que fazem parte da grande São Luís, como Santo Ângelo, né? Certo, Souza? Ou fazem parte da grande Santo Ângelo, né? Como São Luís Gonzaga. Né? De qualquer maneira, né, fazem essas cidades parte lá da região das missões, né? Somos todos missioneiros, certo? Então, queria cumprimentar o Elias, fazer esse registro de público aqui, né, pelo trabalho nesse tempo, 5 anos na SEG, que foi realmente muito importante. E hoje nós temos lá o Michel e o Otávio, né, que são os nossos assessores lá na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Muito bem. Bom, Thiago, continuou bombando o assunto do Grêmio com a arbitragem, né? Ontem nós tivemos a entrevista com o vice-jurídico, diretor jurídico, mas exercendo a vice-presidência do Grêmio, o advogado Leonardo Lamáquia, e que ele, né, explanou como é que foi. E hoje eu ouvindo uma manifestação de um especialista na Rádio Grenal, tá? Um especialista em direito, que foi inclusive integrante do TJD aqui do Rio Grande do Sul, ele explicava que a Procuradoria do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a quem o Grêmio encaminhou uma cópia do mesmo documento que mandou para a CBF, a Procuradoria tem o dever de fazer essa investigação. Então não é só o Grêmio. A Procuradoria do STJD tem por obrigação, né, de atividade dela, de fazer também essa investigação. Então, por isso que agora, né, outros clubes estão se associando, como eu falei, o próprio Internacional, né, que está vindo agora também, se associando aí nessa questão de procurar esclarecer questões da arbitragem no futebol brasileiro. O Inter se associando, mas de meio corpo, né? Porque houve a declaração que você mencionou do presidente Marcelo Medeiros, mas hoje aí no período aí da tarde, o colega Taigor Jank, da Rádio Bandeirantes, conversou com um dirigente do Internacional que falou que não. O Internacional, no momento que se sentiu
ferido e atingido, ninguém foi tomar suas dores e por conta disso não pretende também tomar as dores do Grêmio. E citou o exemplo do Clássico Grenal, onde o Internacional, na observação, acabou sendo prejudicado. Mas não fez nada o Internacional. Pois é. O que fez o Internacional? No lance do gol do Grêmio do Diego Souza e também no suposto pênalti sofrido pelo Patrick. Sim, mas... Na verdade, o gol do Grêmio pelo PP, né? Do PP, perdão, do PP, isso é. Sim, mas o Internacional na ocasião não fez absolutamente nada. Uma atitude passiva só de chorar, reclamar, e aí? Pois é, Rogério, o que eu penso sobre isso? Até de São Paulo e Grêmio lá no Morumbi no sábado. Errar e acertar, os clubes serem beneficiados ou prejudicados pela arbitragem, faz parte do jogo. Agora, o que não pode, em hipótese alguma, é o árbitro da partida, o Rafael Trace, ele não olhar no VAR os lances. Isso aí é imperdoável. Sim, mas ele tem que ser chamado, ele tem que ser chamado. E tem outra, né? E com o VAR presente no Campeonato Brasileiro, não tem como não dar o pênalti em cima do Jeromel no segundo tempo e também do Reinaldo em cima do PP no primeiro tempo. Então, o Grêmio faz bem, institucionalmente se posiciona muito forte, eu concordo com a manifestação do Grêmio. Claro que não vai dar em nada, o jogo não vai ser impugnado, eu não acredito nessa possibilidade, mas o presidente Romildo, agindo em interesse do seu clube, ele está absolutamente correto. Mas uma coisa que eu questiono depois, principalmente depois do jogo contra o São Paulo, questiono por que o Grêmio, houve a troca na arbitragem desse jogo, porque o Grêmio, do VAR exatamente, porque o Grêmio não procurou antes da partida. Lógico, né? Exatamente, não vai haver erro, mas tem que procurar. Se o São Paulo procurou, depois da partida contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, reclamou da arbitragem daquele jogo, e o árbitro não participou, foi desescalado, o Grêmio deveria ir procurar. Por que o São Paulo está procurando? Por que o árbitro não vai trabalhar nessa partida? Acho que o Grêmio deveria, antes de tudo acontecer, ter interesse nisso. Eu tenho uma ideia, o porquê que não houve nenhuma manifestação do Grêmio. Porque houvesse alguma manifestação prévia, isso podia sugerir suspeição da parte do Grêmio. São Paulo não? São Paulo fez essa manifestação. Não, mas São Paulo fez a manifestação para fazer a troca. Eu digo, se depois da troca feita, o Grêmio, antes da partida, fizesse uma manifestação, sugeriria, no meu entendimento, que o Grêmio estaria colocando aquela arbitragem já antecipadamente sob suspeita, né? Suspeição da arbitragem. Por isso que eu entendo que o Grêmio não tenha feito uma manifestação preliminar. Porque que elementos teria reclamado da troca que houve? Sim, mas eu... Não, tudo bem, mas aí eu pergunto... Ok, mas aí eu pergunto, mas está reclamando da troca por quê? Está com suspeita. Eu estou fazendo advogado do diabo aqui. Lógico. Sim, lógico, mas... Estou sendo o Leonardo Gaciba aqui. Mas se for nessa lógica, Rogério, então toda vez que eu não gostar de um árbitro, ficar incomodado com algum tipo de árbitro, vou começar a pedir para trocar, não vai ter mais árbitro para apertar no futebol brasileiro. Não, mas essa foi a atitude do São Paulo. Não vai ter mais isso. Essa foi a atitude do São Paulo, não a do Grêmio. Mas por isso que o Grêmio deveria já ter avisado antes e falar assim, olha, se a gente vai começar nessa coisa de trocar o árbitro A, B ou C, porque me prejudicou em jogo A, jogo B, jogo C, não vai ter mais árbitro para apitar. Mas aí volto àquilo que eu estou falando. Se eu faço isso, eu estou colocando sob suspeição a arbitragem. Porque não sou eu. Não, tu não está colocando sob suspeição, tu está colocando... Vai questionar o porquê da troca. O porquê da troca. Há uma preferência, o São Paulo pede, leva, e eu que não gosto de um árbitro não vou levar, ou o Corinthians não vai levar, ou o Internacional não vai levar, o Palmeiras não vai levar. Sim, mas... eu não vi motivo para o Grêmio deixar isso acontecer, deixar ocorrer essa troca para depois ter a grita. Eu não entendi esse movimento. O que eu penso, não sei se vocês pensam igual como eu, o Rogério, Thiago e Elias, mas a partir do momento em que Leonardo Gaciba ele abre mão do seu poder para atender uma reclamação de um clube, eu penso que ele a partir de agora está completamente desmoralizado, seu Leonardo Gaciba. Então eu vejo por bem a Confederação Nacional de Arbitragem trocar o Leonardo Gaciba por um outro, pois foi uma barberagem o que Gaciba fez trocando a arbitragem de Grêmio e São Paulo. Não se troca arbitragem nem em São Paulo e Grêmio e nem em nenhum outro jogo aí de Campeonato Brasileiro, de Série A, Série B, Série C, Série D e por aí vai. É por isso que eu digo, no meu entendimento, se o Grêmio faz uma manifestação
prévia, antes de qualquer acontecimento, além de estar lançando alguma suspeita sobre esse árbitro ou sobre a atitude que teve o próprio Gaciba, eu entendo que não é a função do clube, antes de qualquer situação fática dentro de campo, fazer uma manifestação. É por isso que eu entendo que o Grêmio não tenha se manifestado antes. Ele não tinha nenhum elemento de prejuízo concreto para fazer uma manifestação preliminar. Compreende? Sim. É isso? Não existia. Eu vou reclamar, é uma atitude lá da burocracia do Gaciba, sabe? Então, e sem contar nessa questão política, que daqui a pouco eu vou fazer uma reclamação, tá? Não acontece nada, transcorre tudo normal e a gente sabe que fica uma marcação para cima do clube. Tá, mas Não, agora, é que o grande erro, após Rogério, o jogo, essa marcação, devido a essa manifestação no Grêmio, não poderá ser igual? Não, porque agora eu vejo diferente, porque agora houve elemento fático, houve fatos concretos, tá, de equívocos da arbitragem, tá, em cima de uma mudança que aconteceu pelo chefe da arbitragem. Então a coisa é muito maior agora. Então aí chega o momento de se abrir essa caixa preta da arbitragem no futebol brasileiro. E vale destacar, né, velho? Há dois movimentos ocorrendo. Há um movimento por parte do Grêmio, que quer a abertura dos diálogos entre o árbitro de campo e o VAR. E tem que abrir, né? Esse é o movimento E mais que o Grêmio, ainda. que o Grêmio está tomando à frente. E tem um outro movimento, que é o Corinthians, que está tomando um pouco mais à frente, que é mudanças na arbitragem. Mudança na comissão de arbitragem, mudança na escala de árbitros aí do futebol brasileiro. E isso pode, quem sabe, sobrando até para o Gaciba. Ontem já houve uma manifestação do Atlético Mineiro após a partida contra o Bahia. Há dois pontos aí, vamos dizer assim, para não saída do Gaciba. O primeiro é que ele tem a simpatia do Rogério Caboclo, que é o atual presidente da entidade. Não, mas não vai ter, o Rogério Caboclo é conselheiro emérito do São Paulo Futebol Clube. Foi um convite do Rogério Caboclo. E o segundo é de que a saída do Gaciba possa causar uma confusão ainda maior dentro da comissão de arbitragem. Depende de quem entrar. É que o erro do Gaciba, assim, eu não consigo, assim, encontrar adjetivos pro que ele fez trocando a arbitragem de Grêmio e São Paulo. Eu vou deixar, assim, inominável, a partir do momento que ele abre mão do seu poder para atender reclamação de um clube. Não se pode trocar arbitragem. O que ele fez, o Leonardo Gaciba, foi gravíssimo, abriu um precedente perigosíssimo. Então, eu vejo que para o bem do futebol brasileiro, para acalmar essa situação toda, ele precisa sair do comando da arbitragem do futebol brasileiro. Eu até acho que, entendo que o Gaciba deveria tomar essa iniciativa, né? Mas ele não vai fazer isso, né? A gente sabe que não vai fazer. Duvido muito, talvez eu me engane. Né? Isso, e só para deixar claro a justificativa do Gaciba, porque não houve a troca do árbitro de vídeo. Porque o Rafael Toschi Marques, que seria o árbitro de vídeo, o Rodolfo Toschi Marques, que seria o árbitro de vídeo, tinha apitado o jogo do São Paulo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. E daí ele acabou sendo colocado no VAR, e daí há uma determinação na CBF, e há um acerto entre os clubes, que o árbitro não vai apitar 2 jogos na sequência de um mesmo time. E daí houve uma desatenção e por isso acabou. Mas já aconteceu em outras ocasiões. Pois é. Já aconteceu de apitar na sequência jogo do mesmo time. Pelo menos esse é o acerto que há entre a CBF e os clubes hoje, né? Vigente, né? Até porque são competições diferentes. Vigente. Agora, o que o Internacional está reclamando é justamente da escalação desse mesmo árbitro de vídeo para o jogo de domingo. Mas a minha preocupação principal é o árbitro principal, que é o Wilton Pereira Sampaio. CBF, Inter e Flamengo, que estão na liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter ali um pouco na frente do saldo de gols, coloca o Rafael Klaus, que é o melhor árbitro brasileiro na atualidade. Mas o Rafael não pode Klaus... o Wilton Pereira Sampaio. Não, mas para um pouquinho. Aí eu vou discordar de ti, Salzano. Porque o Rafael Klaus está numa fase horrível desde a decisão do Campeonato Paulista, onde ele errou muito. Eu gostei e ele apitou o Grenal. Pô, mas no Grenal ele teve... Começa com o gol que nós falamos. Tem os erros que o Inter reclama. Mas eu acho ele ainda o melhor árbitro. Ele foi mal no Grenal. Eu não acho o Wilton esse de Goiás, né? Eu não acho ele mau juiz.
Eu não acho ele mau juiz. Ele é Na um minha juiz que visão, os dois apita sério. Na minha visão, hoje, os dois melhores árbitros do Brasil não podem apitar esse jogo. Que é o Gaúcho, na minha visão, o Anderson Daron. Na minha visão, ele é o melhor árbitro, até por essas falhas que vêm ocorrendo. Justiça seja feita com também, Rafael viu, Claus. o Thiago? O Voaden tá muito bem. Tá apitando muito bem. E o outro, que é da velha guarda, que eu acho que parece que quando ele ficou mais velho, tá apitando melhor, é o Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro. Tá apitando muito, na minha visão. Eu não gostava dele, mas ele ficou mais velho, tá mais tranquilo, controla o jogo, apita fácil. Marcelo de Lima Henrique não foi o que apitou o jogo do Inter com o Sport? Sim, Sim. ele mesmo. Foi? Foi. Pois é, eu achei ele tão desleixado, nem tava aí Eu achei o jogo. Tranquilo. É tranquilo. Tem algum tipo de confusão no jogo? Ele leva o jogo numa boa, e os goleiros mas ele tá muito bem. Ele perdeu o escudo da FIFA, hein? Por politicagem. Ele Porque perdeu o escudo se é da pra FIFA. botar o Rodolfo Toschi Marcos, então deixar o Marcelo de Lima Henrique. Não, tudo bem. Tô dizendo que ele perdeu o escudo da FIFA, talvez por isso que ele tenha feito aquela arbitragem assim, vamos... Começou agora, vamos terminar de uma vez esse negócio. Mas foi muito bem, craque Marcelo de Lima Henrique. Inclusive teve o pênalti do Moledo no final da partida que ele não deu. Que pênalti do Moledo? Mão na bola, braço aberto. Mas ali já estava no acréscimo do acréscimo. Não, mas daí o VAR. Não, mas aí ele não aí vai. O VAR. Mas aí, se aí o VAR chamar, ele já tirou a escuta do ouvido, já terminou. Não. Ele terminou o jogo. Marcelo de Henrique, não cai nessa, craque. Eu até não achei, porque o Moledo Olha, tava vê o que nós estamos aqui, junto para ver a dificuldade da arbitragem no Brasil. Que a gente está aqui discutindo e temos visões diferentes de vários árbitros. De vários árbitros. Não, agora, o pior deles todos, Rogério. Do Ricardo Marques Ribeiro. Não, o pior deles todos é esse... o Ricardo Marques Ribeiro? De Minas Gerais. De Minas. O de cabelo preto lá, altão. Que gosta de fazer conversa. Aquele que corre parece uma gazela dentro de campo? Não, aquele é muito ruim. Aquele é o árbitro que apita mais politicamente um jogo, pelo amor de Deus. Como gosta de conversar numa partida, né? Não, mas ele gosta de uma resenha. Teve um jogo aí que ele ficou, eu acho que 10 minutos resenhando com os jogadores. Para analisar um lance no VAR, então, nossa. Não, esse aí não. Agora, o Rafael Trace, fazia tempo que eu não vi um árbitro tão ruim esse que apitou Grêmio em São Paulo. E vai lembrar para a torcida colorada, ano passado, eu até fiz esse jogo para a Rádio Bandeirantes São Paulo, na época, Inter e Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil. O lance na minha frente, ele anula aquele gol do Cuesta, que seria o da classificação no tempo normal, em que não houve absolutamente nada. Então vocês imaginam se o Inter fosse eliminado na disputa de pênaltis contra o Palmeiras. A confusão que não ia dar. Nós temos exemplos de sabe arbitragem. Sabe quem que me lembra, Rogério? Na época, sim. Claro que eu ainda sou novinho, assim, né? Podemos dizer. O Rafael Trace me lembra e não fica nem vermelho. E não fica nem vermelho falando uma coisa dessa. O Dalmo Bozano era de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Era um gordinho. Esse aí era... Não era esse que usava uma cinta, um negócio? Eu acho que não. Não, esse era o Bregalda, do Rio de Janeiro. O Dalmo Bozano, se não me engano, sempre tinha problema no jogo do Inter, né? Sempre tinha alguma confusão. O Bregalda que era o gordinho que usava um espartilho, um negócio assim. Agora, em termos de arbitragem, eu me lembro rapaz, que inclusive um árbitro nosso aqui, né, terminou entrando de roldão também, que foi o Jean-Pierre, um jogo internacional em Santa Catarina, internacional, eu não sei se foi contra o Avaí ou contra o Figueira. Avaí. Contra o Avaí. Que o árbitro da partida... Se machuca. Se machuca, já tinha feito barbaridades contra o Internacional, né? Teve um lance de pênalti quase em cima da linha do gol, se não me engano, no Sacha, que ele ia fazer. Não, aliás, eu acho que ele apita, porque era quando a CBF estava tentando colocar árbitros mesmo do estado para apitar jogos de times, porque tem um jogo de Grêmio e Goiás. Ele era o árbitro reserva nesse jogo, o Jean-Pierre. Ele era o reserva. O árbitro titular era de outro estado, não me lembro quem era, tá? Só me lembro que a arbitragem já tinha sido uma tragédia, e aí ele se lesiona. E aí o Jean-Pierre tem que entrar, e olha... Foi a pior arbitragem que eu já vi até hoje do Jean-Pierre, que não é comum dele, ele é um bom árbitro, tá? Mas aquela arbitragem do Jean-Pierre, não sei se ele entrou constrangido, porque era um time daqui, no caso o Internacional, mas também errou muito contra o Internacional naquela partida. Bom, enfim, vamos em seguida aí mostrar a manifestação do presidente Romildo Bolzan Júnior, né, a respeito aí da posição aí, a cobrança, né, da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro. Eu quero lembrar para você
que o restaurante Santo Antônio, que você sabe, é a primeira churrascaria do Brasil, são 85 anos de churrasco lá no Santo Antônio e também dos filés incomparáveis, mas o Santo Antônio vem resgatando, né, muito daquela origem da família italiana que criou o restaurante lá, né, em 1935, 34, para ser mais preciso. Então, tem sobremesas, né, que lembram a Itália. Dia 29 tem o famoso nhoque da sorte. Então, fiquem ligados aí com o Santo Antônio, ali na Dr. Timóteo 465, e o telefone para teleentrega 3222-3130. Aí está, 3222-3130, o telefone do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Vamos às mensagens do Zafari e da FEComércio e voltamos em seguida, dando sequência aqui ao Virando o Jogo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Do skill lá. Aí, portanto, as mensagens do Zafari e da FEComércio e também a mensagem do Banrisul. Nesse momento de tantas incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Você que é funcionário público, aposentado ou pensionista do INSS, pode confiar no consignado Banrisul. Banrisul e você, uma parceria que faz a diferença. Bom, vamos colocar, o Tiago, a manifestação do presidente Romildo Bolzan Júnior, uma nova manifestação, né, porque ele já havia se manifestado. Vamos conferir. Aqui para conversar com a torcida do Grêmio, expor as posições que o clube está tomando e, de certa forma, dialogar e prestar contas sobre os episódios que aconteceram sábado lá em São Paulo. Em primeiro lugar, compete dizer que o Grêmio, de uma maneira preventiva, fez uma comunicação a um dirigente da CBF reclamando da troca da arbitragem e dizendo que se por acaso tivesse alguma situação de mau desempenho da arbitragem ou algum equívoco, alguma situação que nos prejudicasse, nós saberíamos o endereço aonde bater. Aconteceu. Arbitragem desastrosa, incapaz, e ficamos por aqui nesse momento, mas uma arbitragem que não deu 2 pênaltis, que não expulsou 2 jogadores de São Paulo, que não criou uma condição de domínio da partida, não coibiu a violência e deu no que deu. Resultado completamente prejudicado por conta da arbitragem. Ali houve nitidamente a interferência da arbitragem no resultado do jogo. Segundo, feito tudo isso, o Grêmio imediatamente posicionou-se no sentido de tomar providência e tomou. Na segunda-feira fizemos um documento onde relatamos tudo isto, pedimos as imagens do VAR, pedimos as imagens, os áudios do VAR, pedimos tudo aquilo que significou o processo de decisão do VAR, porque em nenhum momento da partida observamos algum gestual que pudesse determinar conversa do VAR com a arbitragem do jogo, e depois disso ainda pedimos quais os fundamentos legais, quais os fundamentos os normativos, quais a motivação que fez a arbitragem ser trocada da partida, e essa arbitragem trocada, onde é que está o fundamento de tudo isso, quer dizer, qual é o que efetivamente aconteceu numa reunião que o São Paulo demanda e é atendido, o que foi motivado, qual foi o fundamento técnico e o fundamento jurídico para estabelecer essa decisão. Em segundo lugar, também fizemos uma observação pedindo que a CBF informasse quem efetivamente estava na reunião, quais aqueles que representavam o São Paulo, seus encargos lá no São Paulo, quem aqueles que estavam na reunião e eram da CBF, funcionalmente o que eles eram, o que representavam, quais são os seus encargos funcionais, e também o conteúdo dessa conversa, porque nitidamente dessa conversa surgiu a troca de arbitragem e por consequência também se viu o resultado danoso da partida. Esses conteúdos, por sua vez, refletem uma prova. Nós imaginamos que possa gerar uma prova.
E por consequência disso fizemos o segundo ato, que foi ontem à noite, pedimos a anulação da partida, por essa questão fática, por essa situação nebulosa que não está explicada, por esse fato que determinou o resultado da partida, uma reunião, e principalmente também por algumas situações do Código do Consumidor, de exigência de uma arbitragem decente, correta, digna, capacitada, eficiente, sob pena de prejudicar o espetáculo, enfim, tudo aquilo que significa, na verdade, um fundamento jurídico para estabelecer o nosso direito e a nossa necessidade de provar. Fora isto, estamos também trabalhando numa linha que pede e demandamos aos clubes brasileiros que todos nós façamos imediatamente uma situação de documento pedindo que o VAR seja completamente publicizado. Suas decisões, seus áudios, suas visualizações, sua forma de decidir, os debates que acontecem entre o árbitro de campo, o árbitro de vídeo, enfim, tudo isso que significa, na verdade, a transparência deste processo. E tudo isso seja rapidamente liberado aos clubes para que todos tomem conhecimento. E o Grêmio não vai desistir enquanto não tiver uma situação clara a respeito disso. Não vai desistir, está encaminhando também a Procuradoria do STJD algumas questões, mas eu estou posicionando essas questões para dar satisfação à torcida do Grêmio no sentido de dizer, estamos atentos, estamos nos posicionando, estamos trabalhando e queremos estabelecer a verdade dos fatos aqui para ver se efetivamente o futebol brasileiro não teve sua moralidade atingida. Bom, aí está, inclusive, uma manifestação do presidente que eu não tinha conhecimento, de que ele ou alguém do Grêmio falou diálogo, né? antecipadamente para alguém da CBF. Tá? Isso com certeza não foi de maneira formal, como o Grêmio está fazendo agora, né? Foi de maneira informal, ou seja, não caracterizaria aquilo que eu falei antes, né? De lançar uma suspeição, né? Tá? Mas foi conversado isso. Eu acho muito difícil que tenha uma anulação da partida. Eu acho impossível. Impossível. Impossível, até porque aí iríamos voltar lá em 2005, ia bagunçar o campeonato. Ia bagunçar o campeonato de vez e abrir precedente para os outros clubes reclamarem também. Já abriu, na verdade, né? Eu acho impossível, mas o Grêmio faz muito bem ao berrar. Sim, já foi assim com o vice de futebol Paulo Luz, que aqui eu cumprimento aqui pelo discurso muito forte contra os erros de arbitragem, e agora por essa manifestação que nós vimos aí do presidente Romildo. O Grêmio tem que fazer o que está fazendo. Agora, de anular a partida, isso eu vejo como impossível nesse momento. Mas eu vejo sinos tocando de sinais de mudança. Me parece bem claro. A partir do momento que não tem apenas um queixoso, não é apenas o Grêmio que está se queixando da arbitragem do futebol brasileiro, não é apenas o Grêmio que está analisando que o VAR está sendo mal aplicado no futebol brasileiro. É a grande maioria dos clubes no cenário nacional, não vou falar a totalidade, porque particularmente não consegui ver aí o documento para ver se é a totalidade dos clubes que não está de acordo com o que vem sendo colocado em prática nas definições de árbitros de vídeo, de árbitros de campo, mas há-se uma grande insatisfação dos clubes com a condução da arbitragem da maneira que vem sendo feita. Então me parece que há sinais de mudança. Não sei se é a caída do Leonardo Gaciba, não sei se é, quem sabe, a criação de um quadro fixo do VAR, não haver essa troca aí de árbitro de campo e árbitro de vídeo. Mas isso que o Romildo falou, me parece que é quase um consenso dos clubes e inclusive também da nossa parte, da mídia esportiva, porque nós já falamos, que é publicizar os áudios do VAR. Eu já venho martelando, se tu aderiu ao meu time, vem martelando isso há muito tempo. Não, eu acho que o Gaciba alega que não é permitido pela FIFA, né? Mas teria que ser, né? Mas em Portugal ocorre. Como é que não é permitido pela FIFA e em Portugal ocorre? Acontece o seguinte, também isso é uma caixa preta, porque a gente não sabe o que é a FIFA. Daqui a pouco o Gaciba pode estar interpretando, não vou usar outra expressão, não digo mentindo, mas ele está interpretando uma determinação da FIFA, uma instrução da FIFA, dessa maneira. Entendeu? E aí vem a colocação do Thiago, mas se em Portugal fazem isso, e se eventualmente ele já publicizou alguns áudios, por que não pode? A Conmebol publicizou isso. A gente teve aí, depois daquele jogo entre Flamengo e Emelec, né, aquele pênalti do Rafinha, depois em diversos lances ela publicizou aquele jogo Grêmio e Palmeiras. E por sinal não foi pênalti. Não foi pênalti no Rafinha. Ali estava encrencado para o Flamengo. O Flamengo tinha tomado 2-0 do Emelec.
Já estava aquilo no... Era o fim do primeiro tempo, alguma coisa assim? E aí o árbitro argentino, aquele que apitou a Copa do Mundo, Néstor Pitana, deu um pênalti, não quis saber de consultar o VAR. Não chamaram ele, né? Porque dizem que ele ficou enlouquecido. Quando depois ele viu as imagens e viu que não foi pênalti. Tanto é que naquele lance entre Grêmio e Palmeiras, até quem acabou me relatando isso é o comentarista da Rádio Grenal de arbitragem, Diego Real. Até no jogo Grêmio e Palmeiras, onde o VAR chama naquele lance completamente inapropriado para uma chamada de VAR do toque de mão, que seria marcado o pênalti a favor do Palmeiras, já na reta final da partida. O Diego Real fala que o Néstor Pitana orientou o pessoal do VAR em qualquer lance chamar ele. Porque depois que aquilo aconteceu em Flamengo e Emelec, ele queria ver qualquer lance de dúvida que chamassem ele para ele tomar a decisão. Para não ocorrer o erro que ocorreu em Flamengo e Emelec, que ele mesmo admitiu que não foi pênalti. Se eu não estou enganado, Grêmio e Flamengo aqui na Arena, o primeiro jogo das semifinais no ano passado, o Pitana também era o árbitro e todos os gols anulados do Flamengo, o áudio do VAR era liberado. Então a gente viu ali com clareza que efetivamente, para a sorte do Grêmio, os gols foram anulados, mas a transparência no futebol. A Conmebol liberou todos os áudios para todos terem acesso. Como eu disse ontem aqui, termina um instrumento que tinha que ser usado de forma positiva, que é o VAR, sendo desvirtuado e tornando a arbitragem brasileira um mau caratismo. Porque aí fica um de campo lá que não quer saber do VAR, toma a sua decisão, o VAR não quer interferir, quer dizer, então não pode ser isso. Eu já parto que a orientação já é equivocada, né, Rogério? Na minha visão, o árbitro de campo deveria ter o direito de chamar o VAR, né? Não pode ser só o VAR que chama o árbitro de campo. O árbitro de campo também tem direito a ter dúvida. E eu já acho que a gente tinha que evoluir mais no futebol. Eu já acho que tinha que ser meio como o vôlei e o tênis. Cada clube devia ter, por tempo, um desafio. Exato. Sabe? E tem outra coisa que me irrita profundamente no futebol brasileiro, que é a demora do VAR em determinados lances. Eu não me lembro agora qual jogo da Premier League que eu estava assistindo há 2 semanas, mas teve um lance de dúvida, eu contei até no relógio, em 1 minuto o árbitro de campo tomou a decisão, não deu um pênalti, não lembro também os clubes que jogaram, e às vezes aqui em jogos de qualquer divisão do Campeonato Brasileiro se demora 5 e até 10 minutos. Cara, isso não existe. Mas aqui cabe muito também... os jogadores também dentro de campo. Exato, mas isso... exatamente. Aí cabe muito também a questão dos jogadores, né? Os jogadores ficam 2, 3 minutos só em cima do árbitro, reclamando, brigando, antes do árbitro ir conferir o lance no vídeo. Também tem esse detalhe. Ainda sobre essa questão de você daria um passo à frente, eu daria um outro passo. Na minha visão, deveria ser similar ao que ocorre no futebol americano, né? Na NFL. Uma central de VAR. Não precisa ficar trocando árbitro. Cria uma central, pega os melhores árbitros de vídeo, monta uma central e ali, a central dos jogos. A definição é com aquela central, não tem mais. Tá, mas aí árbitro de VAR seria só árbitro de VAR. Isso. Não apitaria campo. Cria uma central. Mas aí teria que ser, no meu entendimento, árbitro de VAR... aqueles que já foram árbitros de campo. Porque tem que conhecer também o ambiente de dentro de campo. E cria uma central. Por falar, nós estamos aqui reclamando de performance e eficiência da arbitragem do futebol brasileiro. E para você, descubra a performance e eficiência do novo Corolla híbrido na Car House. Toda a qualidade e confiabilidade que faz do Corolla a referência absoluta que tem a categoria. Agora com essa inovadora tecnologia híbrida flex, que é pioneira no mundo. E na Car House você aproveita planos com parcelas a partir de R$ 999 no ciclo Toyota. Quer saber mais a respeito do ciclo Toyota e de conhecer o novo Corolla com a tecnologia híbrida flex, pioneira no mundo? Então fale com um consultor da Car House. O WhatsApp, para você agendar, aí está, 51, o código de área, 2121 1800. 2121 1800. Porque você sabe que Toyota é na Car House. É isso aí. Alguma coisa ainda
sobre esse assunto de arbitragem? Muitas, Não, mas a não, gente, tudo bem, mas a gente aí tem que andar com o programa, mas tem muitas Sim, coisas mas a que eu gente gostaria de falar de tem que arbitragem. esperar os próximos acontecimentos Ah, também. sim. Neste caso específico, nesse caso sim, não. mas a arbitragem toda semana vai ter. Não, vai ter esse caso agora do Internacional reclamando. Será que o Gaciba vai trocar o árbitro de vídeo para o jogo do Internacional? Acho que não. Acredito que não. Que é o mesmo que foi lá do jogo do Grêmio com São Paulo? Não vai conseguir. Eu acho que deveria preservar esse árbitro, né? Deveria deixar um pouquinho na geladeira. Não, mas tudo bem, mas aí é o seguinte, aí sim, aí tem que pegar esses dois aí, tanto de campo quanto esse do VAR, e congelar os dois. Isso, preserva, vai Sabe? uma semana de treinamento, vai lá para Atibaia, pega o número, pega com o professor Vanderlei Respira Luxemburgo. aquele ar puro de Isso, Atibaia. pega com o professor Vanderlei Luxemburgo, agora tá saindo do Palmeiras, pega o contato lá dos hotéis de Atibaia, leva os dois lá para Atibaia, vai lá, faz uns treinamentos lá, fica analisando algumas coisas. E dá uma reciclagem nos dois. O castigo vai ser trabalhar Inter e Flamengo. Isso aí, olha isso. Imagina se favorece o Flamengo em algum lance ou desfavorece o Internacional. Aí vai ser um gritê do Grenal, né? Porque por enquanto está um grito só do Grêmio. Aí o Internacional está se ensaiando também preventivamente. Olha aqui, quero mandar um grande beijo para minha querida amiga Flávia do Vale, lá em Santa Catarina, está nos acompanhando. A Flávia, que é viúva do Luciano do Vale, mas é a mãe do Lourenço. É a mãe do Lourenço. Flávia, um beijo grande, muito obrigado. Sucesso aí, né, no teu programa de rádio, que começasse a semana passada. E a Flávia tem uma experiência grande aqui em Porto Alegre, quando residiram ela e o Luciano, tinham um programa na TV Bandeirantes, né? Que era no final da noite de domingo, e era um programa que já tinham lá no Recife também, e agora a Flávia, em Santa Catarina, está desenvolvendo aí as suas atividades na área da comunicação novamente. Parabéns, sucesso. Muitos amigos aqui falando sobre essa situação, entre eles debatendo também a questão da arbitragem. Bom, mas vamos falar do Internacional, né, que tem essa liderança em disputa no próximo domingo, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. E o que é a questão do Marcos Guilherme? É uma nova função, Thiago? Antes disso, uma informação, e eu até vou acreditar que o colega Carlos Lacerda, da Rádio Grenal, que o Thiago trabalhou até ontem, que o Yuri Alberto, o Inter, está próximo de conseguir a desconvocação desse jogador. Então, esse é um reforço importante aí que o Inter pode ganhar já para o jogo da quinta-feira, se confirmar realmente, e também para o grande jogo de domingo contra o Flamengo. Um reforço que ainda tem que se mostrar, né? Sim. Porque até agora foi um golzinho só. Mas eu gostei dele contra o Atlético, contra o Sport. Contra o Vasco até ele não entrou tão bem assim, mas é um jogador que tem ferramenta. O Vasco entrou um pouco mais fome. Mas até hoje, no final da tarde, o colega Marinho Saldanha do portal UOL, né, deu a informação de que o Internacional tinha conseguido liberação dos primeiros treinos com a seleção brasileira para o Yuri Alberto viajar até Santiago, no Chile, e estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para sua utilização no jogo contra a Universidade Católica. O Lacerda já traz uma outra informação, né, do Internacional já encaminhando uma liberação do jogador, que vem ganhando espaço, né, Rogério? Vem aí chamando a atenção do técnico Eduardo Cudê. Com todo o respeito, lógico que o profissional quer ser convocado para a seleção, mas ser convocado para os 2 amistosos contra Ituano, se não me engano, Sub-20 Ituano e Corinthians Sub-23. Por favor, né? Pelo que ele vale, pelo que o Inter investiu nele, um jogador importante. O grande problema é a coincidência desses jogos da seleção, seja de que categoria for, às vezes até da seleção principal, com o campeonato sem disputa, né? Esse que é o nosso calendário, é a grande briga que os Rogério, se fosse o técnico Eduardo Cudê, eu sou a favor de colocar time titular sempre, em todas as situações, mas circunstancialmente nessa semana eu faria o seguinte: colocaria um time alternativo na quinta-feira contra a Universidade Católica. O Inter está praticamente classificado, é difícil conseguir a primeira posição do grupo. Eu estou discordando de uma maneira deixava todo mundo aqui. Vamos falar disso em seguidinha. Ferrenho, Marcelo Santos. Discordo de Marcelo Santos. Vamos falar disso em seguidinha. Olha, só uma hecatombe para tirar o Inter da Libertadores. Vamos falar disso. Tem o Marcos Guilherme ainda, que
Pautei o Thiago aqui, o Thiago indisciplinadamente já foi para outro Não, assunto. justiça seja feita. Justiça seja feita. Marcelo Salzano que veio para tumultuar esse programa. Não. Veio para tumultuar esse programa. Quem é que continua falando? Veio para tumultuar esse programa. Agora que saiu da Rádio Grenal, ele tá que parece... Tá soltinho. Não, tá uma pomba voando por Opa! Faca! Olha aqui, ó. Ciclo 21, Centro de Treinamento Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. Lembrando para vocês que nesse retorno aí, não precisa você assinar contrato de 1 ano, de 6 meses, nem 3 meses, nada. Você vai lá, né, no CT Ciclo 21 e aí você paga um mês e treina. Tá? Pagou o mês, treinou e assim vai sucessivamente. Tá? Mande um WhatsApp lá para o professor Leandro Brandão, 51, o código de área, 99783-1477. Mensagem do Banrisul, voltamos em seguida para tocar nesse assunto aí. Essa rodada da Libertadores de quinta-feira eu quero ver. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Essa parceria realmente faz a diferença. Olha aqui, ó, e você está com saudades de viajar? Pois os hotéis e pousada do Sesc já estão abertos, respeitando um rigoroso protocolo, além dos decretos estadual e municipal, não é? Mas para que você possa desfrutar da sua estadia com tranquilidade, segurança e conforto. Né? Não perca mais tempo, né? Dê uma conferida no site do Sesc, sescifrs.com.br/hotéis, inclusive para fazer a sua reserva. E aí você vai conferir o que o Sesc preparou. Crianças até 12 anos, cortesia. Tem um novo tarifário aí com novas opções. E além disso, a sua estadia pode ser parcelada em até 12 vezes. Então não perca mais tempo, acesse o site do Sesc e já faça a sua reserva. Repito, sescifrs.com.br/hotéis. Tiago. Vamos escutar o Marcos Guilherme, então. Então tá, né? Que fala sobre a mudança de posição com o técnico Eduardo Cudê, ele que jogava muito mais pela ponta aberta, o campo vem jogando um pouco mais centralizado. E fala também sobre a cobrança do treinador para apresentar o melhor futebol internacional. Marcos Guilherme aqui no Virando o Jogo. Vem, Marcos! São ali, cara, é uma situação diferente para mim na minha carreira, mas que tenho crescido bastante. Como você falou, minhas características foram sempre de extremos ali, de velocidade, mas hoje é um pouquinho diferente, hoje é um pouquinho mais no meio campo, um pouquinho mais de armar a equipe. Então, mas, cara, estou muito feliz aí, tenho evoluído como jogador, acho que isso me abre muito mais possibilidades aí das minhas características, do meu jogo, então isso aí a gente tenho aprendido a cada dia. A outra questão é sobre o Cudê, né, sobre a cobrança. Acho que isso é importantíssimo para nós, porque a gente está em campo ali, ele está sempre nos motivando, sempre gritando com a gente ali para a gente dar sempre o nosso máximo. Isso não é só nos jogos, isso é nos treinamentos, ainda pior até, porque acho que isso é muito importante, porque a gente está sempre ali sendo cobrado, sempre sendo cobrado a estar evoluindo, a estar melhorando. Então é isso que ele falou na última entrevista, ele cobra, ele é chato, mas é para o nosso melhor. Então isso a gente tem muita consciência e com certeza tem nos ajudado bastante essa forma dele, não só dele, mas também da comissão técnica. Aquilo que ele estava era brinco? Brinco. 2 brincos? Não era fone de ouvido? Brinco. 2 brincos. Brinco. Gostou? Posso conseguir um pra ti se quiser. Ah, meu Deus do céu. Mas aqui, ó, só... Meu de boleira, Deus de do céu. atacante. Claro. Eu vou conseguir uns pro Rogério. O Rogério gostou. Por isso que ele perguntou. É. Mas aqui, ó, eu discordo ferrenhamente, Marcelo Salzano. Na minha visão, o jogo onde o Internacional é de, entre aspas, né? Porque todo jogo é importante, mas de menor importância é Internacional e Flamengo. Eu sei que está se criando uma final antecipada, que se o Internacional perder esse jogo tá tudo até arrasado, se ganhar já é campeão brasileiro. O jogo de menor importância é Inter e Flamengo.
Porque Copa do Brasil... Inter e Flamengo é o jogo mais importante do Inter na temporada. Lógico que não. Concordo com o Salzão. Inter e Atlético Goianiense é jogo que vale vaga. Eu quero só fazer uma pergunta para você. vocês. Situação do Internacional. O Internacional precisa pelo menos empatar o jogo contra a Universidade. É isso aí. Sim. Pelo menos isso. Perdendo lá e o Grêmio perdendo aqui, o que acontece? Da Inter igual. Depende do saldo. O América América tem que golear o Grêmio. 5x0 no Grêmio. Não, tem que golear 5x0 não. Se o Inter tomar de 13 o 5x0 não. Depende do resultado. Aí é que tá. A diferença são 5 gols. Mas se toma lá 2, a diferença passa a ser 3. O jogo que menos importa é do Flamengo. O Flamengo tem ainda mais considerando 20 rodadas e tantos para recuperar. Não tem. O jogo do Flamengo é o menos importante da sequência. É o jogo que, na minha visão, e eu acredito que o Eduardo Cudê vai fazer, é tirar o peso. Assim como foi com Inter e Palmeiras, onde também todo mundo desenhava aí o Internacional, era um jogo de suma importância, e ele foi lá e tirou o peso. O que é mais importante? O que é mais importante para o Grêmio? Fazer pontuação e ser primeiro colocado no grupo e talvez o primeiro dos primeiros. Acho que é difícil ser o primeiro dos primeiros, né? Mas o Santos acho que até ganhou do Defensa e Justiça, então vai lá para frente. O que é bom, né? Porque o Inter e o Grêmio são melhores que o Santos. Né? Tá, não, mas tudo bem, mas eu digo porque não quer dizer nada também ser primeiro. Na Libertadores, a questão do mando de campo depende da colocação na fase de classificação. Isso então, o que até a semi, o que é preferência? O que é preferência para o Grêmio? Ficar nessas primeiras posições ou eliminar o Inter da competição? É que depende, né? Se o Internacional ganha da Católica, o Grêmio pode ficar em segundo. Mas daí tem desvantagem na classificação. Eu até acho que o Inter ganha lá no Chile, independente do time que entrar em campo. Eu acho que vai realmente colocar o que tem de melhor o Cudê. Eu não faria isso, até pelo grande jogo de domingo contra o Flamengo. Tem a Copa do Brasil semana que vem, que o Inter vai a Goiânia. Esse é o jogo mais importante do Não, tudo bem. Ali sim, Flamengo e Atlético Goianiense, força máxima. Agora, quinta-feira, com um empate, tô garantindo vaga, eu colocaria um time alternativo. Mas eu acho que o Cudê não vai fazer isso. A sequência de importâncias, Atlético Goianiense, Católica e Flamengo. Vocês estão falando demais e eu que estou tomando porrada, viu? Lógico. Vocês, olha aqui, o Luiz Henrique Prates de Moura e o Sérgio Luiz Rite Moreira estão me dando porrada, dizendo que eu estou mascarado, não está lendo mais os comentários, tá? Aí querem fazer um boicote aqui, né? Para não mandar mais nenhuma mensagem. Vamos boicotar. Uns 2 programas para ele ver a força que nós temos, diz o Luiz Henrique Prates de Moura. Luiz Henrique, mas é que a gente fica desenvolvendo um assunto atrás do outro aqui, e é assunto que vocês também debatem. E a nossa intenção é justamente essa. Ninguém aqui quer ser dono da verdade, apesar que a gente faz força para isso. Faz força para isso. Mas ninguém quer ser dono da verdade, mas especialmente para despertar esse senso crítico, né, dos nossos telespectadores. Isso tem que ter. Tu quer o quê? Ser dono da verdade um pouquinho. Mas é por isso que muitas vezes não dá para atender todo mundo aqui. Não é? Porque tem muitos assuntos que terminam sendo paralelos do programa. Tá? Mas é sensacional. Eu poderia fazer o seguinte: amanhã eu vou ficar só curtindo aqui o Facebook, tá, Thiago? Tá bom. Tu comanda o programa e eu vou ficar só controlando o Facebook. Pode ser, tá? serve. Tá bom? Tá bem. Tá, qual é o jogo mais importante para ti dos 3 do Inter? Qual é a tua sequência de importância dos jogos? O jogo mais importante para mim... Católica, Flamengo e Goianiense agora nessa sequência. Qual é o mais importante? Porque um é Libertadores... Copa do Brasil e Brasileirão. Para mim, por ordem de importância, quinta-feira, Libertadores, tá? Depois, na outra semana, o primeiro jogo da Copa do Brasil e, por último, do Campeonato Brasileiro. Eu só inverto ali a ordem, mas o Flamengo é o menos importante. Hoje. Eu Flamengo, Atlético Goianiense e Católica. Para mim, esse é o menos importante. Concordo com o Salzão. Se o Inter perde o jogo do Flamengo,
Tem ainda mais 20 e tantas rodadas para recuperar. É que para o torcedor... Mas moralmente o jogo é muito importante pela sequência. Moralmente fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro. Moralmente o Inter não ganha do Grêmio na temporada, mesmo assim está na frente no Campeonato Brasileiro. Esse jogo é a grande chance do Inter de embalar de vez. Exatamente. Embalar de vez. Se o torcedor está muito cedo, tem que embalar, tem que pegar o elevador, no terço final do campeonato lá. Agora, daqui a pouco... Mas não é essa a questão. Eu pergunto, o torcedor do Grêmio, será que ele gostaria mais de ver o Inter eliminado na Libertadores, nessa fase de classificação, ou o Grêmio tentando lá as primeiras colocações? É que depende, né? O Inter eliminado da Libertadores foca mais no brasileiro e... Não, mas aí Mas... Ó, estão dando chance, né? A partir do momento que o Galo vai lá, perde pro Bahia. Qual é o interesse do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Não, mas o interesse de não ver o Inter ser campeão. Mas então aí tu tá entrando na minha rivalidade. Mas é isso que eu tô Mas a primeira coisa para mim na rivalidade é impedir qualquer possibilidade do Internacional ganhar outra Libertadores. Aqui eu sou estrategista, né? Eu sou um cara estrategista. E eu penso o seguinte, ó, se eu vou lá e elimino o Inter na Libertadores da América, eu dou brecha para ele focar no Campeonato Brasileiro, onde ele tem uma boa pontuação. Mas vem cá, eu sou 3 vezes campeão da América e vou garantir isso na minha casa aqui, que eu vou continuar sendo o único 3 vezes. Daí eu vou ficar 4-2 no Brasileiro. Libertadores, viu? Sou estrategista. Mas é o que eu estou perguntando. O que interessa mais pro torcedor do Grêmio? Eu não sei. Diz para eles fazerem essa enquete amanhã lá. Tu não tá mais na rádio, não Grenal? Tô. E nem vou mandar também. Vamos pensar em enquete aí que eu não penso mais. Tu é goleiro do time que eu vou jogar hoje, não? Pois é. Contra? Te prepara, hein? Boa sorte. Te prepara. Boa sorte. Elias Costa, obrigado. Eu que agradeço. Venha mais, eu sei que está com atividade lá de assessoria em São Leopoldo, me dissesse, né? Mas sempre que puder, venha ao programa, tá certo? Muito bom. O Salzano tá aí com a gente sempre, né, Marcelo? Sempre. Tá mais próximo aí, tá bom? E todo e qualquer convite estou à disposição e sempre ótimo estar aqui com vocês. Muito bom. Olha, tudo com o Thiago amanhã. Não, é quinta, né? É quinta. Não, acho que vou deixar para amanhã também. Não. Gente, muito obrigado pela audiência. Voltamos amanhã com Virando o Jogo. Continuem conosco aqui na RDC, porque o Cadu Oliveira está chegando com 2 toques. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável.